Memórias de uma vida transformada. Tinha apenas 7 primaveras quando compreendi que meu lar não era como os outros. Até aquele momento, imaginava que todas as crianças sentiam aquele aperto no peito ao escutar os passos maternos no assoalho velho da entrada. Acreditava ser normal conter as lágrimas para não atrair atenção indesejada, que o mutismo era uma regra invisível, assim como a sensação de vazio entre as refeições. Me chamo Francisca. Hoje carrego 80 janeiros nas costas e sou abençoada com 4 maravilhosos netos. Dizem que sou doçura em pessoa, um exemplo de fortaleza, uma fonte de sabedoria. Porém, ninguém imagina as provações que enfrentei para conseguir sorrir com tanta serenidade. Ninguém até este momento. Olá, Corrito. Antes de prosseguir com esta narrativa que habita nas profundezas do meu ser, gostaria de fazer um singelo pedido. Inscreva-se neste canal, por gentileza. Dessa forma, você me auxilia a continuar compartilhando estas recordações que brotam do âmago da minha alma. E se puder, deixe seu like e compartilhe suas impressões nos comentários, pois quando compartilhamos nossos sentimentos, o fardo da existência torna-se mais suportável. Durante minha infância, residíamos numa pequena casa simples no interior mineiro, na década de 40. As paredes eram de taipa, o chão de terra batida, e as janelas estremeciam com a brisa. Perdi meu pai quando ainda era muito pequena. Não guardo recordações de sua fisionomia, apenas a fragrância do tabaco e o vazio da cadeira de balanço que permaneceu desocupada. Minha mãe. Josefina era uma pessoa rígida. Rígida com o universo, rígida com os demais, rígida consigo mesma. Jamais descobri se as circunstâncias da vida a endureceram ou se já nasceu com essa aspereza. Mas sei que para ela, demonstrações de afeto representavam fraqueza, e fraqueza era vista como falha de caráter. Ela me acordava antes do amanhecer. Mal conseguia abrir os olhos, mas já escutava sua voz áspera ordenando que me levantasse. Despert, menina. Indolência não conduz ninguém a lugar algum. Meus pezinhos descalços tocavam o solo frio e meu corpo estremecia, mais por receio do que pelo frio. Não podia cometer erros. Um utensílio mal lavado, uma vassoura mal passada, um movimento fora do compasso e a repreensão viria. Ela não elevava a voz, nunca o fez. Josefina conseguia ser severa apenas com seu olhar. Seus olhos comunicavam mais que 1000 palavras, e aprendi a me retrair diante deles. Na rua, ela se transformava. As vizinhas elogiavam, como Francisca é educada. Sua mãe deve ser um ser iluminado. E eu esboçava um sorriso tímido porque era mais seguro assim. Contudo, interiormente meu coração ardia, pois tinha consciência de que aquele ser iluminado guardava mistérios que apenas as paredes da nossa residência conheciam. Ocasionalmente tentava me convencer de que era exagero meu, que todas as crianças enfrentavam dificuldades, que todas as mães tinham seus momentos. Porém, o que me angustiava não eram apenas suas ações, mas principalmente suas omissões. Nunca me envolveu em seus braços, nunca pronunciou filha com suavidade, nunca questionou sobre meu bem-estar. Cresci com uma necessidade profunda de afeição. E essa necessidade passava despercebida aos olhos alheios. Na escola eu era reservada, com bom desempenho acadêmico, comportamento exemplar. A professora, Dona Matilde, demonstrava apreço por mim. Certo dia, após a aula, ela me chamou e perguntou se tudo corria bem em casa. Sentium calafrio, sorry, desfacando. Está sim, professora. Minha mãe apenas possui um temperamento forte, mas no fundo é boa pessoa. Ela me fitou com uma ternura que quase me fez derramar lágrimas. Quase, porque já havia aprendido a sufocar o pranto. Chorar em minha casa era considerado provocação. E provocações minha mãe não tolerava. Havia noites em que me encolhia na cama e sonhava com outra figura materna. Uma daquelas retratadas nas novelas que preparava bolos caseiros e beijava a testa dos filhos, uma que me chamasse de minha princesa.
Entretanto, no dia seguinte, o aroma do sabão e a rigidez das tarefas me traziam de volta à realidade e o ciclo recomeçava. Ao completar 12 anos, minha mãe declarou que já era uma mocinha. A partir daquele momento, passei a gerenciar a casa sozinha. Lavar, passar, cozinhar, cuidar do meu irmão mais novo. Ela afirmava que uma verdadeira mulher se forjava no sacrifício, que quem buscava facilidades era pessoas da cidade, sem princípios. Eu acatava tudo, não por obediência, mas por temor. O medo era uma sombra constante que me acompanhava até nos sonhos. Nessa época comecei a registrar meus pensamentos num caderninho escondido. Relatava meus dias como se conversasse com alguém, talvez com o divino ou comigo mesma. Era minha única forma de existir sem desaparecer. Anos depois, esse caderno foi destruído pela minha mãe. Quando descobriu, afirmou que eu estava preenchendo minha mente com futilidades. Naquele momento experimentei indignação. Pela primeira vez senti verdadeira indignação, mas a reprimi como sempre. Os anos transcorreram e a esperança transformou-se num sonho recorrente. Partir, encontrar um companheiro, abandonar aquela casa, construir uma nova vida. Não ambicionava luxo, apenas tranquilidade. Aos 17 anos, conheci Roberto. Ele trabalhava num armazém da cidade e sempre me brindava com um sorriso. Um sorriso sereno, distinto de tudo que conhecia. Começamos a conversar às escondidas. Um dia ele segurou minha mão. Meu corpo inteiro estremeceu. Não de temor, mas de surpresa. Ninguém me tocava com delicadeza. Não sabia como reagir. Nosso namoro foi breve. Em menos de um ano estávamos unidos pelo matrimônio. Minha mãe não manifestou objeções. Acredito que no íntimo sentiu-se aliviada por se desvencilhar de mim. No dia da cerimônia, ela não derramou uma lágrima sequer. Me entregou um pano de prato e disse: "Agora é contigo. Comporte-se como uma verdadeira mulher." E virou as costas. Quando me vi naquele novo lar com um homem bondoso ao meu lado, acreditei que finalmente a vida mudaria, mas descobri que o passado não nos abandona facilmente. As marcas permaneciam ali, invisíveis, porém profundas. Ocasionalmente, Roberto me tocava e eu me retraía. Ele questionava: "O que houve?" E eu respondia que estava extenuada, mas não era cansaço, eram lembranças. Quando engravidei, fui tomada pelo medo, um medo que me consumiu por dentro. E se eu reproduzisse os comportamentos dela? E se, involuntariamente, causasse sofrimento ao meu filho? Eu chorava sozinha no banheiro. Supliquei ao Altíssimo para me ensinar a ser mãe, mas não aquele tipo de mãe. Jurei com todas as forças do meu ser que meus filhos jamais conheceriam a sensação de temor, que eu romperia esse ciclo, mesmo que isso me custasse tudo. Essa foi a promessa que me manteve viva e que me trouxe até aqui, aos 80 anos, com o coração ainda remendado, mas íntegro. Hoje contemplo os olhos dos meus netos e vejo neles a infância que nunca tive. E às vezes reflito que mesmo tendo iniciado minha jornada nas trevas, consegui alcançar a luz. Mas essa luz teve um custo. E para compreender esse custo, preciso continuar narrando, porque apenas quem viveu no silêncio compreende o peso que representa finalmente expressar-se. O dia em que meu primogênito nasceu foi o mais deslumbrante e o mais aterrorizante da minha existência. Era uma manhã límpida, céu aberto. E recordo até hoje da fragrância da terra úmida misturada com o ambiente asséptico da pequena maternidade da cidade. O parto foi desafiador, demorado, mas quando ele emitiu seu primeiro choro, meu coração quase parou. Era um menino. Meu pequeno. Eu o acolhi em meus braços com uma intensidade que nem sabia possuir. E ali mesmo, exausta, debilitada, ainda recuperando-me, eu prometi a ele, sem pronunciar palavras, apenas com pensamento: "Você jamais experimentará o que eu experimentei." Mas não foi descomplicado. Nada foi. O amor não extinguia os fantasmas, apenas os tornava mais inquietos.
Eu acreditava que ao deixar a residência da minha mãe tudo ficaria para trás, que bastaria o desejo de ser diferente, que o amor seria suficiente. Mas não funciona assim. As feridas que carregamos interiormente possuem memória. E o passado tem passos silenciosos. Ele surge sem avisar. Nos primeiros meses, eu estremecia apenas ao ouvir o choro do bebê. Não por irritação, mas por apreensão. Receio de não saber como proceder, receio de falhar, receio de perder o controle. Havia noites em que ele chorava incessantemente e eu permanecia sentada na beirada da cama com ele nos braços, as mãos úmidas, o coração acelerado, suplicando por paciência, suplicando para não reproduzir os comportamentos dela. Eu repetia baixinho, quase como um mantra: eu não sou minha mãe. Eu não sou minha mãe. E chorava silenciosamente como aprendi a fazer ainda menina. Roberto, meu esposo, fazia o que estava ao seu alcance. Ele era um homem de poucas palavras, mas possuía uma bondade que tranquilizava. Às vezes me encontrava sentada no chão com o bebê nos braços, exausta, e me oferecia um copo d'água. Não verbalizava muito, mas sua presença me lembrava que eu não estava desamparada. Ainda assim, sentia que algo dentro de mim travava uma batalha constante, como se existissem duas versões de Francisca disputando espaço. A Francisca que desejava amar, e a Francisca ferida, que ainda escutava os ecos da infância. Quando meu filho completou 3 anos, comecei a ter pesadelos. Sonhava que minha mãe surgia na entrada da nossa casa e dizia que vinha buscá-lo. Eu despertava suando, ofegante, observando ao redor, como se ela realmente estivesse presente. Em uma dessas noites, dirigi-me ao quarto dele, beijei sua testa e fiquei contemplando dormir. Era tão pequeno, tão inocente. Prometi-lhe pela segunda vez que jamais permitiria que as sombras o alcançassem. Com o tempo, vieram mais 2 filhos, um menino e uma menina, e com eles surgiram também novos desafios. A rotina era árdua. Eu administrava a casa, as crianças, as finanças, tudo. Ocasionalmente o cansaço me fazia desejar gritar, mas eu continha o grito, transformava-o em abraço, mesmo quando me faltavam energias, mesmo quando o passado me puxava de volta. Amar meus filhos era diariamente um ato de resistência, uma revolução silenciosa. Um dia, minha filha questionou por que eu nunca elevava a voz com eles. Ela tinha aproximadamente 9 anos na época. Permaneci em silêncio por alguns instantes. Depois respondi: porque gritos a gente nunca esquece. Ela não compreendeu naquele momento, mas percebi em seu olhar que aquela resposta ficou registrada em algum lugar de sua mente. Nessa época eu já não mencionava minha mãe com ninguém, não por ausência de lembranças, mas por constrangimento. Vergonha de minhas origens. Vergonha de ter sido moldada por mãos tão frias. Quando alguém indagava sobre ela, eu desviava a conversa, me escondia atrás de frases neutras. Faz tempo que não a vejo. Ou ela era muito reservada. Até que certo dia a verdade bateu à porta, ou melhor, chegou pelo correio. Recebi uma correspondência. Era do meu irmão Antônio. Ele informava que nossa mãe estava debilitada, extremamente debilitada. Solicitava que eu fosse visitá-la. Dizia que talvez fosse a última oportunidade. Fiquei imobilizada. Meu corpo reagiu antes da minha mente. As mãos transpiraram. A respiração tornou-se curta. Roberto leu a carta junto comigo, me observou com aquele olhar sereno e disse: você não precisa ir se não desejar. Mas algo dentro de mim dizia que era necessário, não por ela, mas por mim. A viagem até a cidade onde cresci foi uma imersão no tempo. Cada curva da estrada evocava uma lembrança. A escola, a igreja, o armazém onde Roberto trabalhava. Tudo permanecia idêntico e simultaneamente diferente. Quando cheguei à residência da minha mãe, Antônio me recebeu na entrada. Ele aparentava cansaço, envelhecimento, mas ainda com aquela postura de quem evita confrontos. Me abraçou como se fossemos 2 desconhecidos fingindo proximidade.
Ela estava deitada, fragilizada, os cabelos ralos, os olhos fundos. Me observou, reconheceu-me, mas não pronunciou palavra alguma. Eu também permaneci em silêncio. Ficamos ali frente a frente, em silêncio, como sempre foi. Senti um nó na garganta. Parte de mim desejava externar tudo, questionar, indagar, chorar, mas outra parte apenas desejava partir. E foi o que fiz. Saí dali com o espírito mais leve, não porque perdoei, mas porque compreendi que ela já não podia mais me machucar. 2 semanas depois, Antônio me escreveu novamente. Mamãe partiu, dizia o bilhete. Nenhuma emoção, nenhuma explicação, apenas isso. E pela primeira vez na vida, chorei pela minha mãe, não de saudade, mas de luto pelo que ela poderia ter sido, pelo amor que nunca existiu, pela infância que nunca vivenciei. No dia da despedida final, algo dentro de mim se transformou. Estavam todos presentes, vizinhos, parentes, conhecidos, e todos se referiam a ela como se fosse uma santa. Mulher de fibra e valores, diziam. Permaneci em silêncio por um tempo, mas então, sem saber de onde extrair coragem, abri os lábios e falei. Falei como nunca havia falado, não gritei, apenas relatei com serenidade, com sinceridade. Disse que minha mãe foi uma mulher rígida, sim, mas que essa rigidez teve um preço elevado, que ela deixou cicatrizes, que nem tudo que aparenta fortaleza é justo. Houve silêncio. Alguns desviaram o olhar, outros choraram. Antônio, esse baixou a cabeça. Depois disso, retornei para casa e nunca mais falei dela. Não era necessário. Eu havia sepultado não apenas o corpo, mas também o silêncio. Meus filhos cresceram, tornaram-se pessoas íntegras, sensíveis, me presentearam com netos, e hoje, quando os tenho em meu colo, quando escuto suas gargalhadas, sinto que venci, não por ser perfeita, mas por ter escolhido o caminho mais árduo, o do amor. Ainda tenho pesadelos. Às vezes ainda me surpreendo recordando detalhes que acreditava esquecidos. Mas agora esses fantasmas já não me mobilizam, porque sei que sou maior que eles. E se hoje decidi compartilhar esta história, é porque sei que existem outras Franciscas por aí. Crianças, mulheres, homens, pessoas bondosas que cresceram com sofrimento, que aprenderam a sorrir apesar das adversidades. Para essas pessoas, eu digo, o passado deixa marcas, sim, mas não somos obrigados a viver eternamente dentro delas. O amor é uma escolha que exige coragem, e eu escolhi diariamente, mesmo quando isso significava sangrar por dentro. Essa foi minha maior vitória, interromper o ciclo. Após a despedida final da minha mãe, acreditei que o silêncio dentro de mim finalmente se extinguiria. Pensei que ao externar tudo diante das pessoas que cresceram ao nosso redor, eu tinha me libertado dos fantasmas, mas não foi exatamente assim. A dor que guardamos por tanto tempo não desaparece de uma só vez. Ela se acomoda, se disfarça de esgotamento, de irritação, de esquecimento. Mas basta uma recordação solta, uma fragrância familiar, um olhar atravessado, e lá está ela, íntegra, viva, pulsando novamente. Foi nessa fase que comecei a perceber que meu irmão, Antônio, ainda carregava o peso do que não disse. Ele nunca me pediu perdão, nem quando éramos crianças, nem depois que crescemos. E mesmo ali, depois de tudo, ele continuava fingindo que nossa mãe tinha sido apenas severa. Eu sabia que ele presenciava o que ela fazia, sabia que ele escutava, que ocasionalmente até passava pela cozinha e desviava os olhos quando me via retraída num canto. Mas ele nunca interferia, nunca me estendeu a mão, nunca foi verdadeiramente meu irmão. Nos dias subsequentes à despedida final, Antônio me procurou, veio até minha residência, trouxe um bolo simples preparado pela esposa e entrou como se nada existisse entre nós. Sentou-se à mesa, bebericou café, comentou sobre o clima, a plantação, os acontecimentos da cidade. Permaneci ali escutando, calada, aguardando, esperando que ele pronunciasse o que precisava dizer. Mas não veio nenhuma palavra sobre o passado. Até que, não suportando mais, eu disse, você sabia, não é? Sempre suba. Ele permaneceu em silêncio, baixou os olhos,
Mexeu no prato como se buscasse coragem nas migalhas do bolo e, após algum tempo, respondeu apenas: ela era nossa mãe. Aquela frase doeu mais que qualquer recordação. Ela era nossa mãe. Como se isso justificasse, como se o título apagasse o sofrimento, como se a maternidade fosse uma autorização para qualquer comportamento. Levantei-me da mesa, dirigi-me à janela, tentei respirar, tentei compreender, mas só conseguia pensar que ele nunca me enxergou verdadeiramente, que ele preferiu a tranquilidade do silêncio à responsabilidade do cuidado. E que talvez ele também sentisse medo, não dela, mas de olhar para dentro e reconhecer que se omitiu. Antônio partiu naquele dia sem se despedir adequadamente e não retornou mais. Enviava notícias através dos filhos, indagava a distância, mas o abismo que existia entre nós nunca mais foi transposto. E eu também não tentei. Depois de algum tempo, compreendi que nem todos os laços podem ser restaurados. Às vezes, perdoar significa deixar ir. E foi isso que fiz. Enquanto isso, a vida seguia seu curso. Meus filhos cresceram. Cada um seguiu seu caminho. O mais velho tornou-se professor. A filha foi trabalhar em outra localidade. O caçula, que sempre foi o mais sensível, inaugurou uma pequena livraria e afirmava que foi ali, entre os livros, que aprendeu a compreender a mãe que teve. Eles me amavam, sempre foram afetuosos comigo, mas também carregavam perguntas que nunca verbalizaram. Sabiam que eu tinha uma dor antiga, mas respeitavam meu silêncio. E isso, para mim, já era uma forma de amor. Certo dia, meu neto Lucas, o filho do meu filho mais novo, veio me visitar. Ele sempre foi diferente dos demais. Observador, curioso, com um coração enorme. Estudava psicologia na universidade e dizia que desejava compreender o que causava sofrimento interior nas pessoas. Sentou-se comigo na varanda e indagou: vovó, por que a senhora nunca fala da sua mãe? Fiquei surpresa, não pela pergunta, mas por ela ter sido tão direta. Respirei profundamente, contemplei o firmamento e disse: porque é uma narrativa difícil de compartilhar. Ele sorriu com aquela expressão serena e disse: então compartilhe aos poucos, um fragmento por vez. E foi assim que comecei a falar. Aos fragmentos, comecei relatando sobre o caderno que ela destruiu. Depois sobre o dia em que me deixou sozinha no mercado, quando eu tinha apenas 8 anos, por ter derrubado uma sacola. Falei das noites em que adormeci abraçada com uma boneca feita de retalhos, imaginando que era meu único consolo. Lucas escutava sem julgar. Não questionava excessivamente, apenas escutava. E isso me concedeu força para continuar. Ele começou a gravar nossas conversas. Disse que era para preservar, para não esquecer. Eu achava peculiar aquilo, mas no íntimo sabia que estava sendo benéfico para mim. Cada vez que verbalizava, sentia um peso abandonar minhas costas. Simultaneamente, uma nova dor emergia. A dor de relembrar com lucidez. Porque relembrar quando já não sentimos medo é ainda mais doloroso. Começamos a compreender tudo que não compreendíamos quando éramos pequenos e percebemos o quão cruel foi o que nos fizeram. Houve uma tarde em especial que jamais esquecerei. Estávamos conversando sobre meus filhos e eu confessei a ele que durante muitos anos tive receio de amar excessivamente, receio de sufocar, de proteger demais, de ser controladora sem perceber, porque dentro de mim ainda existia confusão entre cuidado e controle. Lucas então me disse algo que me marcou. Vovó, a senhora não controlou, a senhora salvou. Aquilo me desarmou por completo. Chorei. Chorei como não chorava há anos. E naquele pranto deixei escapar não apenas a tristeza, mas também a culpa. Porque sim, eu carregava a culpa. Culpa por ter nutrido ressentimento pela minha mãe. Culpa por ter sentido alívio quando ela partiu. Culpa por não ter feito nada pelo meu irmão. Culpa por ter desejado desaparecer tantas vezes. Mas ali, naquele pranto, compreendi que não adiantava mais me punir, que eu já havia feito o suficiente, que eu sobrevivi, e que sobreviver naquele ambiente, naquela época, já era um milagre. A partir daquele dia, decidi escrever, não para mim,
mas para outras mulheres, outras meninas, para que soubessem que não estão sozinhas, que existe esperança, que é possível interromper o ciclo, que é possível ser diferente. Comecei a registrar no papel tudo o que compartilhei com Lucas. Ele me auxiliou com as palavras, com a sequência das recordações. Comentou que um dia isso talvez se transformasse num livro. E eu disse que não importava. O que importava era não permitir que a dor morresse calada, porque dor silenciada apodrece, e quando expressamos, curamos, mesmo que isso leve uma existência inteira. Hoje, aos 80 anos, ainda lido com as marcas que carrego, mas agora essas marcas não me definem. Elas relatam de onde vim, mas não determinam para onde vou. Contemplo meus netos e vislumbro um mundo diferente, um mundo onde se pode expressar, onde o amor não vem acompanhado de medo, onde os silêncios são quebrados com ternura. E isso, para mim, já é vitória. Talvez eu nunca compreenda completamente porque minha mãe foi como foi. Talvez ela também tenha sofrido e nunca soube como se libertar. Mas essa resposta já não me interessa tanto, porque eu fiz o que ela não conseguiu. Eu interrompi o sofrimento. Eu escolhi outro caminho e, por mais árduo que tenha sido, eu venci. Aos olhos alheios, minha vida estava em harmonia. Eu era avó, residia numa casinha tranquila, cercada de filhos e netos que me amavam, e de vizinhos que sempre vinham solicitar conselhos ou sentar para um café. Mas interiormente a batalha ainda não havia terminado. A dor antiga já não gritava como antes, mas sussurrava. E esses sussurros são os mais traiçoeiros. Porque começamos a acreditar que já superamos tudo, que já perdoamos, que já vencemos, até o dia em que um gesto, uma palavra ou uma lembrança desestabiliza tudo. Naquele ano, Lucas, meu neto, me convidou para uma palestra na universidade, um seminário sobre saúde mental, traumas e recordações da infância. Ele seria um dos palestrantes. Senti orgulho. Ver aquele jovem que me escutava com tanto respeito, agora orientando outras pessoas, provocava em mim uma sensação peculiar, uma combinação de orgulho e apreensão. Receio de ser exposta, receio de ver minha história em boca alheia. Mas compareci, sentei-me na última fileira em silêncio, como sempre fiz a vida inteira. A palestra foi magnífica. Ele discorreu sobre o impacto do silêncio familiar, sobre os efeitos de traumas não tratados, sobre como o amor pode curar, mas também ferir quando utilizado como forma de controle. E no encerramento, ele me fitou lá do palco com aquele olhar que só ele sabia fazer e disse: "Tem uma pessoa aqui hoje que me ensinou o significado de resiliência, que me demonstrou que interromper o ciclo é possível. Vovó, esta narrativa é sua, mas agora pertence a todos que necessitam dela." Eu chorei, pela primeira vez chorei em público, e ninguém me julgou. Mas aquela exposição, por mais bela que tenha sido, trouxe de volta sentimentos que estavam adormecidos. Quando retornei para casa naquela noite, permaneci horas desperta, sentada na beirada da cama, refletindo sobre minha mãe, sobre as coisas que ela verbalizava, sobre as frases cortantes que me lançava como navalhas, disfarçadas de conselhos, e principalmente sobre as perguntas que nunca tive coragem de fazer. Ela me amava? Essa era a dúvida que mais me consumia, porque no íntimo eu sabia que nem tudo era maldade. Havia dias em que ela deixava meu prato com um pouco mais de comida, ou trançava meu cabelo sem dizer palavra. E nesses pequenos gestos frios havia uma tentativa, uma fração de carinho que talvez fosse o máximo que ela conseguia oferecer. Será que ela tinha consciência do quanto me feria? Ou será que ela mesma foi ferida de tal forma que já não conseguia sentir mais nada? Esses pensamentos me assombraram por semanas. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava em casa novamente, pequena, mas com a mente de hoje, que retornava à cozinha. Via minha mãe parada com o pano de prato nas mãos e indagava: "Por quê?" Mas ela nunca respondia. Despertava suada, com o coração comprimido, como se o tempo tivesse retrocedido e me aprisionado novamente. Foi então que percebi que ainda havia algo que eu não tinha enfrentado: o perdão. Perdoar não significa esquecer, não significa justificar, significa deixar de carregar o outro nas costas, é soltar o peso.
Mas como perdoar alguém que nunca solicitou perdão, que nunca reconheceu nada? Era esse o dilema que me corroía. Parte de mim afirmava que perdoar seria a libertação final. Outra parte gritava que seria uma traição a mim mesma, que eu não devia minimizar o sofrimento que vivenciei. Conversei com Roberto em pensamento, porque ele já havia partido há anos. Permaneci sentada na cadeira de balanço dele, contemplando o firmamento como ele apreciava fazer, e disse: se você estivesse aqui, me aconselharia a perdoar. Senti a brisa suave acariciar meu rosto e, naquele silêncio, algo se tranquilizou dentro de mim. Talvez a resposta não estivesse nas palavras, mas no tempo. Talvez eu não necessitasse tomar uma decisão radical. Talvez o perdão não fosse um ato, mas um processo. Na semana seguinte, Lucas retornou para me visitar. Trouxe um aparelho de gravação novo. Disse que desejava registrar as histórias com melhor qualidade. Antes de pressionar o botão, me indagou: a senhora perdoou sua mãe, vovó? Permaneci em silêncio por algum tempo. Depois respondi: eu não sei, mas estou tentando. Cada vez que escolho amar em vez de odiar, dou um passo. Ele sorriu e aquilo foi suficiente. Nessa mesma época, minha filha mais velha enfrentou uma crise de ansiedade. Trabalhava excessivamente, vivia sobrecarregada. Um dia me telefonou em prantos, dizendo que sentia que não estava sendo uma boa mãe. Aquilo me atravessou profundamente, porque vi nela o reflexo do que um dia fui. Dirigi-me até a residência dela, acolhi os netinhos no colo, preparei uma sopa, organizei a cozinha em silêncio, como fiz tantas vezes, e quando ela sentou-se em minha frente, os olhos avermelhados, eu segurei suas mãos e disse: ser mãe causa sofrimento porque amamos intensamente. Causa sofrimento porque tememos falar. Mas você está procedendo corretamente, minha filha. Porque você sente, e sentir já é metade do caminho. Naquele dia percebi algo que nunca havia notado. Eu havia me tornado um ponto de apoio. Justamente eu, que um dia fui tão frágil, tão quebrada, agora era alicerce para minha família. E compreendi que, mesmo sem saber, eu havia transformado a dor em força. E mais que isso, tinha feito dela uma ponte entre o passado que me feriu e o futuro que eu quis proteger. E apesar das adversidades, fui feliz, não no sentido romântico da palavra, mas no sentido mais puro. Encontrei paz dentro do que era possível. Aprendi a viver com o que me deram e, mais importante, aprendi a oferecer o que nunca recebi. Isso, para mim, foi amor. Hoje, ao olhar para trás, vislumbro uma existência de escolhas difíceis. E entre todas elas, a mais corajosa foi amar. Amar mesmo com medo, amar mesmo com cicatrizes, amar mesmo sem ter aprendido. E se eu tivesse que deixar apenas uma frase registrada, seria esta: não repeti o ciclo, e isso me salvou. A vida possui essas particularidades que ninguém explica. Acreditamos que certas portas já estão fechadas, trancadas, esquecidas, mas o tempo, teimoso como é, retorna e escâncara o que ficou mal resolvido. Foi assim comigo. Acreditava que já tinha verbalizado tudo, sentido tudo, superado tudo, mas ainda havia um capítulo por escrever. Um capítulo que eu não aguardava, mas que talvez fosse necessário para encerrar definitivamente a história da menina que um dia fui. Tudo começou com uma ligação telefônica. Eu estava na cozinha preparando café quando o telefone tocou. Era o filho do meu irmão Antônio. A voz dele estava hesitante, arrastada, como quem não desejava dizer o que precisava dizer. Tia Francisca, papai está enfermo, está hospitalizado. Meu coração não acelerou, não houve susto. Apenas aquele silêncio que surge quando a alma já sabia. Indaguei sobre sua condição. Uma doença grave em estágio avançado. Disse que Antônio estava debilitado, silencioso, mas que perguntava por mim. Demorei 2 dias para decidir se iria. Permaneci sentada na varanda, observando o movimento da rua, como se aguardasse um sinal. Recordei de tudo que ficou sufocado entre mim e meu irmão,
das ocasiões em que ele passou por mim como se eu fosse invisível, dos olhares que desviou, das palavras que nunca teve coragem de pronunciar. Mas também recordei que, de todas as pessoas do meu passado, ele era o único que ainda estava presente e que talvez fosse momento de tentar. Mais uma vez cheguei ao hospital no final de uma tarde nublada. Aquela fragrância asséptica e o silêncio me transportaram no tempo. A última vez que entrei num hospital assim foi para dar à luz, e agora estava ali para talvez ver meu irmão pela última vez. Ele estava deitado, olhos fundos, pele pálida, o corpo mais magro do que eu recordava. Quando me viu, esboçou um sorriso fraco. Você veio, disse com a voz entrecortada. Vim, respondi. E por algum tempo permanecemos apenas nos fitando. Dois sobreviventes da mesma guerra. Antônio tentou sentar-se, mas tossiu intensamente. Segurei sua mão. Era estranhamente familiar, mas distante, como segurar a mão de uma lembrança. Ele me fitou com olhos marejados e disse: Francisca, eu sabia, sempre soube e me calei. Permaneci em silêncio. Aquele era o momento dele. E ele prosseguiu: eu era covarde. Tinha medo dela. Tinha medo de você também. Medo do que você via, medo do que você sentia e, principalmente, medo do que eu não tive coragem de fazer. Fechei os olhos por um instante. A confissão causava sofrimento, mas também aliviava, porque no íntimo era isso que eu necessitava ouvir. Não um pedido de perdão formal, ensaiado, mas um reconhecimento. A verdade expressa em voz alta, mesmo que fosse tardia. Antônio respirou profundamente e apertou minha mão. Eu permaneci em silêncio a vida inteira e você falou, você gritou por nós dois, você rompeu tudo e eu apenas me escondi. Foi então que percebi, meu irmão também era uma vítima, não da mesma forma que eu, mas também marcado, também ferido, também moldado por uma infância onde o medo era regra. E naquele quarto branco e gélido, pela primeira vez, eu vi o menino que ele foi. Um menino amedrontado, acuado, tentando sobreviver da maneira que conseguia. Eu chorava em silêncio, com a cabeça baixa, enquanto ele falava com os olhos fechados. E quando ele concluiu, apenas disse, obrigado por ter vindo. Permaneci com ele até anoitecer. Conversamos pouco, mas dissemos tudo. Na despedida, ele sorriu com mais serenidade. Disse que agora podia descansar em paz. E eu senti dentro de mim algo se libertando, uma corrente antiga que me prendia ao rancor. Um nó que me acompanhou por décadas. Não era perdão no sentido tradicional, era libertação. Antônio partiu 2 dias depois. Na despedida final, poucas pessoas compareceram. Era um homem reservado, solitário, quase imperceptível. Mas dentro de mim, naquele dia, ele ocupava um espaço imenso. E eu agradeci por ter ido, por não ter permitido que a história terminasse incompleta, porque não escolhemos o que vivenciamos, mas podemos escolher como encerramos o que vivenciamos. Depois disso, retornei para casa com uma sensação peculiar, como se algo estivesse realmente concluído. Pela primeira vez em muitos anos, dormi sem sonhos, um sono profundo, silencioso, sem fantasmas. E ao despertar, soube que estava preparada para deixar minha história não apenas narrada, mas compreendida. Lucas veio me visitar naquela semana, trouxe o aparelho de gravação, como sempre. Mas solicitei que não gravasse. Disse que agora era minha vez de falar com o coração, sem filtros. Relatei tudo sobre Antônio. Relatei que chorei por ele, que compreendi sua dor, que finalmente consegui contemplar nosso passado sem ressentimento. Lucas me escutou atentamente, com os olhos marejados, e ao final disse, a senhora modificou o desfecho da história, vovó, e isso é mais raro do que parece. Naquela tarde, ele me fez uma indagação que guardo até hoje. O que a senhora deseja deixar como legado? Permaneci em silêncio por alguns minutos e depois respondi. Desejo que as pessoas saibam que é possível interromper o ciclo, que é possível amar mesmo vindo de um ambiente hostil, que é possível ser íntegro mesmo quando tudo te impulsiona para a amargura,
e, acima de tudo, que ninguém precisa carregar o silêncio eternamente. Desde então, registramos tudo juntos. Ele digitava, eu ditava. Entre recordações, pausas e lágrimas, registramos cada capítulo da minha existência num papel. Não para buscar justiça, não para acusar ninguém, mas para dar voz à menina que um dia foi silenciada. A menina que viveu dentro de mim por tanto tempo, aguardando ser ouvida. Hoje, sentada aqui com meus netos brincando no quintal, percebo quanto o mundo se transformou. Eles possuem liberdade, voz, afeto, e me contemplam com um amor tão genuíno que às vezes me questiono se mereço tudo isso. Mas então recordo, mereço sim, porque lutei, porque sofri em silêncio, mas nunca permiti que o amor morresse. E agora, depois de tudo, posso afirmar com tranquilidade, eu interrompi o ciclo. Eu sobrevivi, eu amei, e por isso eu venci. Sempre acreditei que a velhice fosse sinônimo de esquecimento, que com o tempo as dores se apagassem como pegadas na areia. Mas descobri que não é exatamente assim. A memória da alma é obstinada. Ela preserva o que nos moldou, o que nos quebrou e também o que nos salvou. E por mais que o tempo transcorra, por mais que os cabelos embranqueçam e os olhos percam o brilho da juventude, há recordações que permanecem acesas dentro de nós, como brasas que ardem em silêncio. Hoje, aos 80 anos, não desejo esquecer, desejo recordar, porque apenas quem recorda é capaz de atribuir significado ao que vivenciou. Os dias agora são mais tranquilos. Desperto cedo, ainda antes do amanhecer, por hábito antigo. Preparo meu café vagarosamente, com o barulho do fogão e a melodia dos pássaros lá fora. Sento-me na varanda, envolvo um chale nos ombros e observo o mundo despertar. É nesse silêncio que escuto o passado chegando suavemente, como um velho conhecido que já não me assusta mais. Ele senta-se ao meu lado, compartilha um café comigo e às vezes até sorri, porque agora finalmente fiz as pazes com ele. Depois que concluí o relato da minha história para Lucas, algo em mim se reorganizou, como se eu tivesse, enfim, conseguido ordenar as gavetas internas da minha alma. Cada recordação, cada sofrimento, cada gesto ocupou seu devido lugar. E com isso recebi um presente raro, leveza, uma leveza que não é ausência de tristeza, mas presença de compreensão. Compreensão do que fui, do que suportei, do que escolhi ser, apesar de tudo. Lucas transformou minhas recordações em páginas, reuniu os áudios, escreveu com cuidado de quem manuseia uma relíquia preciosa. Me apresentou a primeira versão impressa e, ao ver minha existência em letras, chorei novamente, mas dessa vez não de sofrimento. Foi alívio, foi orgulho. Ele desejou publicar, transformar em livro, compartilhar com o mundo. Eu solicitei apenas uma coisa, que o título não abordasse o sofrimento. Desejava que falasse da força, da superação. E assim ficou, quando o silêncio fala mais alto. Aos poucos, o que antes era ferida transformou-se em semente. Recebi correspondências de mulheres que vivenciaram histórias semelhantes, jovens que carregavam medos antigos, avós que, como eu, tentaram curar nos filhos aquilo que não puderam evitar na infância. Jamais imaginei que minha história repercutiria tanto, mas repercutiu. Porque a dor, quando é nomeada com coragem, deixa de ser prisão. Transforma-se em ponte, transforma-se em cura. Meus filhos também leram o livro. Cada um no seu tempo. Não me questionaram muito depois. Acredito que já sabiam, ou talvez tenham preferido respeitar o que ficou nas entrelinhas, mas senti o abraço deles mais apertado, os olhares mais demorados, como quem compreende um fragmento novo da mãe que nunca teve coragem de questionar. E isso foi suficiente. Minha filha, aquela que enfrentou crises de ansiedade anos atrás, agora me telefona quase diariamente. Me conta sobre os netos, sobre a agitação do cotidiano, mas sempre conclui com: obrigada, mãe, por ter sido suave conosco, mesmo carregando tanto. Eu sorrio e respondo: eu apenas não desejava que vocês sentissem o que eu senti. E ela sempre repete: e não sentimos, mãe. A senhora conseguiu. O tempo me ensinou que não apagamos o que passou, mas podemos escrever por cima,
como quem repinta uma parede manchada. As marcas ainda estão presentes, mas já não causam sofrimento. São parte da paisagem e até auxiliam a narrar melhor a história. Hoje possuo um armário repleto de fotografias antigas. Algumas amareladas pelo tempo, com sorrisos que ocultam o que a câmera jamais registrou. Preservo também os áudios que Lucas gravou. Ocasionalmente escuto minha própria voz e quase não me reconheço. É estranho ouvir-se de fora, mas também é bonito, porque vislumbro ali uma mulher íntegra. Uma mulher que caiu, que sangrou, que foi fragmentada, mas que se reconstituiu com amor. Eventualmente recebo visitas inesperadas. Uma jovem da vizinhança que ouviu falar do livro, um rapaz que diz ter reconhecido sua própria avó na minha história. Permanecem sentados aqui comigo, saboreiam café, escutam em silêncio e, quando partem, me dizem: a senhora me concedeu coragem. Nesses momentos, reflito que talvez tudo tenha valido a pena, porque se meu sofrimento transformou-se em coragem para alguém, então não foi em vão. Também redigi uma carta que preservo numa caixinha azul junto com algumas flores secas e uma fotografia da infância. É para mim mesma, ou talvez para minha mãe, ou talvez para a menina que fui. Nela digo que o sofrimento passou, mas me ensinou que a indignação já não habita mais aqui, que hoje no lugar do ressentimento a compaixão, e que compreendo que às vezes quem causa sofrimento também sofreu, mas que sempre temos escolha. E eu escolhi amar. Tenho um neto mais novo, o Mateus. Ele adora ouvir histórias. Vive me solicitando para narrar episódios de quando eu era criança. Eu conto as partes boas, a escola, o rio, as brincadeiras com meu irmão antes de tudo se transformar. Mas às vezes ele indaga: e sua mãe, vovó, como ela era? Eu respiro profundamente e digo: ela foi o início da minha história, meu filho. E o início nem sempre é bonito, mas é necessário para chegarmos onde precisamos. E é isso. Hoje, aos 80 anos, não desejo mais vingança, nem justiça, nem perdão perfeito. Desejo apenas paz. A paz que me cabe, aquela que surge quando paramos de fugir da própria história e escolhemos honrá-la, mesmo com todas as imperfeições. Porque viver é isso: enfrentar o que causa sofrimento, aprender com o que permanece e amar com o que resta. E se alguém ouvir minha história e se sentir menos solitário, menos equivocado, menos culpado, então minha existência cumpriu seu propósito. Porque, ao final, o que permanece verdadeiramente não são os sofrimentos, mas os amores que semeamos apesar deles. O tempo, meu filho, o tempo transcorre como água fluindo entre os dedos. Tentamos reter, tentamos preservar, mas ele flui silencioso, levando consigo um pouco de nós. Às vezes me contemplo no espelho e mal reconheço a imagem que me fita. O rosto enrugado, os olhos fundos, os cabelos quase completamente brancos, mas quando contemplo mais profundamente, quando contemplo com a alma, ainda vislumbro a menina que um dia sonhou com liberdade. Ainda escuto a voz da pequena Francisca, que apenas desejava ser amada, apenas desejava ser vista. Os médicos afirmam que meu coração está fatigado, desgastado. Foi o termo utilizado. Não me assustei, não me indignei, apenas baixei os olhos e agradeci, porque ele me conduziu até aqui. Esse coração que quase cessou tantas vezes por medo, por sofrimento, por angústia, ainda pulsa. Mais vagarosamente, é verdade, mas com mais firmeza. E dentro dele carrego todas as versões de mim que um dia existiram. A criança silenciada, a jovem amedrontada, a mãe lutadora, a avó amorosa. Todas elas habitam aqui, unidas por uma mesma determinação: viver, apesar de tudo. Hoje passo mais tempo sentada. O corpo já não acompanha o ritmo da mente, mas não me incômodo. Appreciate observer. O mundo tem pressa, mas eu não. Permaneço aqui, serenamente, contemplando a vida acontecer. Os netos correndo pelo quintal, os filhos conversando na sala, os vizinhos passando com suas sacolas e seus pequenos dilemas. E eu apenas respiro, porque aprender a respirar sem urgência também é uma forma de vitória. Certo dia, Lucas veio me visitar com um presente,
uma edição definitiva do livro, agora publicado oficialmente, capa dura, elegante, meu nome impresso, com caracteres discretos na parte inferior. Autobiografía de Francisca. Fiquei contemplando aquilo como quem observa um espelho novo. Toquei a capa delicadamente, como se estivesse tocando em mim mesma pela primeira vez. E quando abri a primeira página, li uma dedicatória que ele redigiu, a mulher que me ensinou que amar é escolha e que sobreviver é uma forma de heroísmo. Meus olhos se umedeceram, mas o coração permaneceu sereno. As pessoas começaram a me procurar. Correspondências, visitas, mensagens através das redes sociais que nem compreendo adequadamente. Pessoas que leram minha história e se identificaram com ela. Pessoas que choraram, que se libertaram, que encontraram coragem nas minhas palavras. Jamais imaginei que minha existência pudesse tocar outras existências dessa forma, mas tocou, e isso me trouxe uma paz que eu desconhecia. A paz de saber que não foi em vão. Recebi até convites para conceder entrevistas, participar de eventos, dialogar com psicólogos, educadores, terapeutas. Agradeci com afeto, mas recusei. Meu lugar é aqui, na minha varanda, no meu silêncio repleto de recordações. Não desejo mais buscar explicações, justiça ou reconhecimento. Expressei o que necessitava ser expresso e agora desejo apenas existir em paz. Meus filhos me respeitam mais do que nunca, não como uma figura intocável, mas como quem finalmente enxerga por completo. Antes sabiam que eu era forte, agora sabem quanto foi necessário ser. E isso criou entre nós um vínculo ainda mais profundo. Nos contemplamos com sinceridade, com gratidão, com compaixão. Me abraçam com mais intensidade, me escutam com mais atenção, e eu, enfim, me sinto íntegra.